Olá, está começando mais um programa Câmara Aberta. Hoje o Câmara Aberta fala sobre políticas públicas para as mulheres. Falaremos também sobre a diversidade humana com a secretária adjunta da Mulher e da Diversidade Humana, a senhora Gilberta Santos Soares. Tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bem. Quando foi criada essa secretaria, essa pasta? A pasta foi criada no início de 2011, quando o governador Ricardo Coutinho assumiu o governo do Estado. E qual foi a necessidade? A necessidade é formular, propor, criar políticas públicas para mulheres, para a população LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, e para a população negra e comunidades tradicionais, que são índios, ciganos, quilombolas e povos de terreiro. Foi feito algum levantamento antes para saber dessa necessidade de alcançar essas pessoas? Na verdade, pela própria experiência do governador na execução das políticas municipais, na Prefeitura de João Pessoa, que já conhecia essas demandas dessas populações, que na verdade são populações historicamente excluídas, que necessitam de políticas que venham aumentar os direitos dessa população, aumentar o acesso às políticas, enfrentar a violência contra a mulher, enfrentar o racismo, enfrentar a homofobia. Então, a partir dessas reivindicações, já era uma reivindicação também da sociedade civil e de propostas de conferências, é que foi criada a secretaria. Se tem dados com relação às lésbicas, aos homossexuais, vocês têm esses dados lá de quantos existem aqui cadastrados? A gente não tem um cadastro, de gays, lésbicas e bissexuais. Não existe um cadastro, a gente não tem esses dados, vamos dizer, na população. O próprio IBGE, só muito recentemente, no último censo, é que ainda não saíram os dados, é que o IBGE começou a levantar no caso de pessoas, de famílias que se chamam homoparentais, Quando ia nas casas, perguntava se ali existia uma família homoparental, um casal de lésbicas, de gays. Então, é muito recente essa política de visibilizar essa população como resultado do próprio preconceito, da discriminação que existe no nosso país, ou pelo menos que existia e vem nesse processo de enfrentamento. Gilberta, vamos dizer assim, para as lésbicas, quais os tipos de políticas para elas? A gente tem trabalhado muito na perspectiva de enfrentar o preconceito, e aí para toda a população LGBT, Para isso nós fizemos uma campanha chamada Tira o Respeito do Armário, foi uma campanha que teve bastante sucesso nas mídias sociais, no sentido de que a gente enfrenta o preconceito e a discriminação. E existem outras campanhas, como por exemplo, voltar a política de saúde da mulher, no sentido de que a política de saúde da mulher tem uma especificidade, uma direção para a mulher lésbica também, que no caso nas escolas, a gente tem feito um trabalho junto com a Secretaria da Educação do Estado para um enfrentamento a todo o preconceito que existe nas escolas, tanto para meninos como para meninas gays e lésbicas. Então, é dentro da própria política, que existe na assistência social, na saúde, na educação, favorecer essa parcela da população, principalmente enfrentando preconceito e discriminação. De que forma eles participam nesses trabalhos de vocês? A população participa, sobretudo, através dos movimentos sociais organizados. Então, a Paraíba tem um fórum LGBT que congrega várias organizações, a exemplo do MEL, do Movimento do Espírito do Lilás, do Grupo Maria Quitéria, da Astrapa. Então, esses grupos participam do fórum e nós mantemos diálogo direto com as articulações, as organizações da sociedade civil. A secretária é Iraí Lucena, deputada, Exatamente, Iraí Lucena. E como esse trabalho é desenvolvido aqui em João Pessoa? Aqui em João Pessoa nós temos desenvolvido tanto ações direto com o público, a exemplo de campanhas, de eventos, de seminários, mas nós temos também feito um trabalho junto, dentro da gestão, dentro da gestão estadual, em parceria com Segurança Pública, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Educação, principalmente com a assistência social, no sentido de formar, capacitar esses profissionais para atender a população. Por exemplo, CREAS, que são Centros Especializados da Assistência Social. Nós temos feito um trabalho junto com a professora Cida Ramos, lá à frente da Secretaria, no sentido de capacitar os profissionais para atender essa população quando tem seus direitos violados no interior do Estado, para que eles possam saber como encaminhar, como atender. Na segurança pública, do mesmo jeito, como que esses policiais podem estar fazendo uma abordagem qualificada, por exemplo, a uma travesti, uma transexual. Então, um trabalho tanto com a população como com os profissionais, os servidores da rede, no sentido de qualificar e humanizar o atendimento.
Quais são as atribuições principais dessa secretaria? É exatamente elaborar políticas para essa população, né, de mulheres, LGBT e população negra, e coordenar essas políticas dentro do governo do Estado, porque, na verdade, essa secretaria ela não tem como executar sozinha. É o que a gente chama de política intersetorial. Nós precisamos da saúde, da educação, da assistência social, do turismo, do orçamento democrático, do empreender, para juntos fazer uma política de governo. E é isso que a gente tem feito, né, a partir das orientações do governador Ricardo Coutinho. Agora, as formações de políticas públicas para todas essas pessoas também surgem deles mesmos também? Solicitações para fazer isso, aquilo? Isso. Também surge deles, né? Isso, exatamente. Tanto tem demanda direta, assim, constante, durante todo o ano a gente tem mantido intercâmbio, tanto para apoio de alguns eventos, como, por exemplo, a parada, né? A última parada da cidadania LGBT, que aconteceu aqui em João Pessoa, foi apoiada também pelo governo do estado, como a partir de documentos de conferências, né? Aconteceram 2 conferências nacionais para política LGBT e essas conferências foram antecedidas por conferências estadual e municipais. Então, nós temos documentos de conferência que orientam a execução da política. Esse ano, nosso desafio é exatamente elaborar o primeiro plano estadual de políticas para a população LGBT a partir das conferências e em diálogo também com o movimento social. Por exemplo, para os gays, homossexuais, quais as demandas, o que eles pedem mais à secretaria? Atualmente, me parece que a maior demanda é o enfrentamento à homofobia, Ou né? seja, Principalmente mais segurança e enfrentamento a essa violência mesmo, né? A violência, muitas vezes violência física e até os assassinatos, os homicídios, que são vítimas a população de lésbicas, gays e travestis, principalmente, no caso, o homicídio, os travestis, homossexuais e, por último, lésbicas, mas também outros tipos de violência, como a violência psicológica, a violência moral, patrimonial. Nesse sentido, nós implantamos ainda em 2011 o Centro de Referência LGBT, chamam o Espaço LGBT, onde nós temos executado atendimento, né? O centro oferece atendimento psicossocial, psicólogo, assistente social e jurídico, para orientação e encaminhamento de demandas, como, por exemplo, o nome social. Né? Isso foi em João Pessoa? Em João Pessoa. A sede é João Pessoa, João né? Pessoa funciona na Casa dos Conselhos, na Praça do Adalto. E como é esse trabalho pelo interior? Pelo interior tanto essa articulação... É mais difícil, né? É mais difícil, porque, no caso, nós precisamos de um trabalho conjunto também com os municípios, com as prefeituras, né? Toda a política para mulheres, para LGBT e população negra, ela não se executa sozinha. Aliás, a política pública, ela não se executa sozinha, eu digo. Ela precisa da parceria dos três poderes e também da parceria dos 3 níveis, né, de governo, de executivo. Então, é importante que os municípios adiram à política. Então, nós temos feito trabalho de articulação com os municípios. Agora, no início do ano, vamos estar, né, começando todo um trabalho de convencimento e de estabelecimento de parceria com os novos prefeitos que estão assumindo as prefeituras no interior, no sentido de contemplem essa política também na sua carta, no seu programa de governo. Então, no interior tem esse trabalho junto com os municípios e também algumas políticas voltadas diretamente para a população, né? A exemplo, por exemplo, de ações itinerantes, esse espaço LGBT, ele faz ações itinerantes no interior do estado, né? Então, com visitas, com prestação de serviço também no interior, e assim como o apoio a ações, a conferências municipais e alguns outros eventos que temos realizado no interior. Vocês fazem também a inserção desse pessoal no trabalho também, já que devido a essa exclusão, isso também é preocupação de vocês? É preocupação, sim, é uma demanda da população, a questão da qualificação profissional, da inserção no mercado de trabalho. Então, por exemplo, a população de travestis é uma população muito excluída ainda do mercado de trabalho e de postos mais altos, por conta da evasão escolar. Não temos uma população, não só na Paraíba, mas no Brasil, de travestis e transexuais com baixa escolaridade por conta dessa evasão e da própria discriminação que sofre na escola. Então, é também um trabalho, né, no sentido de que essa população, esses jovens, meninos e meninas, gays, lésbicos e travestis e transexuais permaneçam na escola, né, para elevar o nível institucional e também inserção no mercado de trabalho através de cursos de qualificação profissional. Bom, e com relação às mulheres paraibanas, o que a Secretaria tem feito nos últimos meses do ano passado?
Os últimos meses, a nossa principal ação, infelizmente e também felizmente, foi o enfrentamento à violência contra a mulher, né? Infelizmente, pelos altos índices que nós temos aqui na Paraíba e os casos graves que aconteceram ano passado. Nós estamos daqui a pouco fazendo um ano do caso grave, que foi o estupro coletivo em Queimadas, né, no município de Queimadas, e isso demandou muito da nossa energia, da nossa ação, no sentido de enfrentar a violência contra a mulher. Então, acabou que foi o carro-chefe da nossa ação, a despeito que também nós tenhamos feito ações na área de enfrentamento à pobreza, inserção profissional, na área de saúde da mulher também. E a demanda também é grande, né? A demanda é grande. É grande, né? É grande. E vocês também dão cursos às mulheres, para a formação das próprias, para a área de trabalho também ou não? Sim, atualmente nós estamos em parceria com o SENDAC, realizando um curso com mulheres labirinteiras, né, artesãs que trabalham com o labirinto na região do Ingá, que solicitaram um curso para qualificação do corte e costura, no sentido que elas pudessem qualificar as suas peças, né, o seu trabalho. Então, esse curso está sendo realizado, acaba agora em janeiro, para que elas possam melhorar os produtos e diversificar. E assim também como uma parceria com o Empreender, né, Paraíba, uma linha específica para mulheres. Nós percorremos vários municípios do interior do estado, divulgando a linha, incentivando para que as mulheres possam acessar essa linha de crédito, estabelecer seus negócios, porque nós precisamos elevar a autonomia financeira da mulher, porque é assim também que a gente enfrenta a violência contra a mulher. A senhora falou em labirinteira, me veio aqui agora a memória, eu fiz uma reportagem ali na Praça da Independência, tem o mercado, a Casa do Artesão, né? E eu vi trabalhos e mais trabalhos de labirinteiras, coisas maravilhosas. Exatamente, peças belíssimas que estão inclusive expostas no salão de artesanato. E a gente tem uma tradição de que durante muito tempo as mulheres produziram mais peças voltadas para cama e mesa, né? Que as toalhas de mesa, para agradar o marido. Os panos de prato, os panos de bandeja. E hoje elas vêm diversificando, fazendo roupas, né? Saias, blusas, vestidos, no sentido de inclusive aumentar a oferta. E por isso que esses cursos de corte e costura e de design são importantes para qualificar o trabalho. É verdade. Olha, existem trabalhos sensacionais no estado, né? Até trabalhos que eu não conhecia, passei a conhecer na Casa do Artesão, ali na Praça da Independência, coisa maravilhosa. Bom, empossaram aí 36 membros titulares e suplentes do Conselho Estadual. O que eles vão fazer? Exatamente, são mulheres, né, são titulares, representantes da sociedade civil, de organizações de todo o estado. Então, nós temos representante indígena, quilombola, né, nós temos representantes trabalhadoras rurais, mulheres com deficiência e de organizações da sociedade civil que vão estar exatamente acompanhando o trabalho da Secretaria, propondo políticas, propondo ações também de prevenção, de formação e monitorando, fazendo o controle social nas políticas executadas pela Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana. E quais as perspectivas, projetos para 2013? 2013, nós continuamos, né, com muito afinco no enfrentamento à violência contra a mulher, com campanhas, né? Começamos o ano passado, tivemos uma campanha, Violência contra a Mulher, você não está sozinha, com a divulgação do número denúncia, né, o DISC 197. Implantamos o Centro de Referência Estadual Fátima Lopes, em Campina Grande. Então, esse ano continuar com essa política de enfrentamento à violência contra a mulher, sobretudo ramificando essas ações pelo interior do estado e fortalecendo toda uma rede de serviços que possam estar enfrentando essa violência, né? Vocês trabalham de forma de ajudar essas pessoas que são desfavorecidas, são escanteadas, né, são excluídas. Vocês dão um braço e com o outro braço vocês apresentam propostas para que eles sejam também, auxiliados, né, em cursos, informações e por diante. Exatamente, é um trabalho assim que caminha por vários aspectos, né? Primeiro, a gente tem todo um aspecto de aumentar, elevar a autoestima, porque muitas dessas mulheres estão altamente desestimuladas, abatidas, desanimadas, sem nenhuma autoestima. Então, a gente tem que trabalhar essa autoestima, ajudá-la a compreender que a situação que ela vive é de violência, porque muitas nem entendem que ela tem direito a sair daquela violência, se fortalecer e ajudá-la a identificar redes de apoio, né? Tanto na sua família, nas suas amizades, redes de apoio individual, como oferta de serviços, quer seja apoio psicossocial, apoio jurídico e também opções alternativas para a questão da autonomia financeira, como, por exemplo, os cursos e em casos de ameaça de morte, quando aquela mulher está
sofrendo ameaça de morte, nós também implantamos, ainda em 2011, uma casa-abrigo, a Casa-Abrigo Ariane Thaís, que abriga essas mulheres com iminência de morte, onde a gente abriga e faz todo um trabalho, inclusive um plano de vida para que ela possa sair daquela situação de violência. É um trabalho lento, é um trabalho que exige muita dedicação dos profissionais. Mas que dá resultado. Mas que dá resultado, sim, dá resultado. E quais são os testemunhos dessas pessoas que participam, são abrigadas pelo governo do Estado, né? E são atingidas, aliás, alcançadas por esse projeto? Muitas vezes as mulheres têm uma resistência de chegar na casa-abrigo, até porque muitas vezes acontece que o agressor está solto e a mulher está confinada, porque como tem toda uma série de regras de segurança, a mulher precisa ficar reclusa, inclusive para a sua segurança da sua própria vida. Então, muitas vezes há uma resistência inicial, mas quando a mulher adere ao programa, né, de apoio, é muito interessante e muito gratificante ver, como, por exemplo, mulheres que fizeram um curso no SENAC durante a sua estadia na casa-abrigo, que vai até 6 meses. Ela fez um curso no SENAC e depois ela já começou a trabalhar, né, ela fez um curso de estética, então ela já começou a trabalhar, conseguiu, né, alugar uma casa e está dividindo uma casa junto com a amiga. Então, a gente vê uma felicidade, uma satisfação daquele resgate da sua autoestima. Ou mesmo mulheres que chegam com filhos do interior, como um caso que a criança tinha um problema, uma deficiência, e ela não tinha sido diagnosticada, e nós imediatamente inserimos no programa, na FUNAD, para que fosse identificado e iniciado um trabalho. Então, todo esse trabalho conjunto com as mulheres e com a criança, isso faz com que a família em si vá retomando, né, aquela harmonia que foi quebrada pela situação de violência. Mesmo com os dados que vocês têm em mãos com relação ao racismo no Estado, a Paraíba vem reduzindo os índices ou não? Eu acho que na questão do racismo, nós temos muito caminho ainda a percorrer, né, no sentido desse reconhecimento, primeiro, de que existem pessoas negras no nosso Estado, porque nós temos um Estado em que demorou a reconhecer, né, até pelo fato de toda essa miscigenação e dessa influência indígena também no nosso Estado. Então, todo esse processo de reconhecimento e de políticas públicas, nós temos trabalhado junto com a Secretaria da Educação, por exemplo, para a implantação da Lei 10.639, que é uma lei que estimula e que define o ensino da história, né, da história da África e dos afrodescendentes nas escolas, né? Então, isso ainda é um trabalho muito, vamos dizer, um trabalho que a gente precisa ainda investir muito, porque precisa ter uma compreensão e uma adesão a esse trabalho, né, que começa pela escola. Agora, no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, o governador assinou um decreto em que inclui a obrigatoriedade do quesito raça-cor em todos os formulários do Estado, que é exatamente para que a gente possa ter um retrato melhor mapear qual é essa população, quantos negros, quantos brancos, quantos indígenas que estão utilizando as políticas e que fazem parte da população que nós atendemos. Entre os homossexuais, os gays, as lésbicas e os negros, qual que dá mais trabalho para fazer a conscientização e o trabalho em cima para ajudá-los? Eu acho que cada um tem sua especificidade, né? Porque apesar de serem populações que vêm de processos de exclusão e discriminação, cada um tem uma especificidade. Até porque também, muitas vezes, esse negro é gay. Então, quando você tem, por exemplo... Por cima de cada coisa, né? Exatamente. Quando você tem um negro que é gay e é deficiente, a dificuldade de acesso a políticas, de reconhecimento e a discriminação vai ser muito maior. Então, tem uma combinação também, né? No caso, mulheres lésbicas, ou mesmo no caso de uma quilombola, vamos dizer, uma mulher quilombola, a mulher negra, tem toda uma necessidade de dificuldades que ela enfrenta para poder garantir os seus direitos. Então, acho que cada um tem sua especificidade, que vai depender também, por exemplo, da questão da renda. Não é que uma pessoa negra de alto nível econômico não sofra o racismo, mas é diferente a forma como ela vai sofrer de uma pessoa extremamente pobre. Então, são essas questões, e o nosso foco é principalmente aquela população de baixa renda, né, com maior dificuldade de acesso aos bens sociais, em que a gente precisa dirigir e aumentar o acesso a políticas públicas. E como é o acesso desse pessoal à educação? Porque às vezes alguns param, não é, no tempo, por um motivo ou por outro, mas de repente quer estudar, e vocês têm também essa mão, tem? A gente tem feito, por exemplo, em relação a lésbicas, gays e travestis, tem um trabalho importante que a gente tem feito,
que é de inclusão dessas pessoas na escola. Muitas vezes o aluno sofre discriminação e abandona. Então, nós temos feito um trabalho, desenvolvido planos de trabalho com as escolas, junto com a Secretaria da Educação, para que os professores e todo o corpo de trabalhadores da educação possam estar atentos a essa situação e não perder esses alunos. Em relação à população quilombola, vão ser implantadas algumas escolas quilombolas esse ano, nos quilombos, para também melhorar o acesso dessa população à escola, né? Que é importantíssima essa questão da educação. Bom, a gente agradece a sua participação aqui hoje. Quiser deixar algum contato da Secretaria, com certeza tem muito material, e-mail, fique à vontade. Então, para contato, a Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana funciona na Avenida Epitácio Pessoa, ali no prédio onde era o antigo Banespa, né? Assim, em cima do Santander, no segundo andar. O telefone é 3218-7298. E nós estamos à disposição para atender as pessoas que queiram tanto estabelecer parcerias, né, para desenvolver políticas do setor privado, do setor público, como os movimentos sociais, para que a gente possa cada vez mais qualificar o trabalho e construir essa política para a população negra, para a LGBT e para mulheres no estado da Paraíba. Foi um prazer, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Lembrança lá, deputada Iraí Lucena. Pois não, estarei sim. A você também, muito obrigado, até o próximo encontro.